Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma aulinha, né? Gravada para vocês aí poderem se organizar no tempo. E hoje o assunto são as propriedades coligativas. Nós vamos começar, não vamos finalizar, tá? Só a ideia, a teoria inicial. Por isso que eu vou selecionar quais são os exercícios que vocês conseguem fazer, tá? Então, leiam direitinho a orientação. E vou passar uma lista também de exercícios. E é um assunto, gente, que aparece muito nos vestibulares porque tem muito conteúdo daqui relacionado com situações do dia a dia, né? Por exemplo, quando em países frios começa a nevar muito, né? Eles jogam sal para que o sal derreta mais rápido. Quando você tem um país com a temperatura muito alta, para evitar que a água do radiador ferva, eles adicionam uma substância que eles falam que é um anticongelante, né? Inclusive, infelizmente, provavelmente, né? No final do ano apareça aí nos vestibulares, porque infelizmente no começo do ano, um desses anticongelantes, né? Tem a ver com as propriedades que nós vamos ver aqui, causou a morte de algumas pessoas, porque acabou contaminando uma cerveja em Minas Gerais, né? Então, por isso que é um assunto que pode aparecer, tá? E não é um assunto difícil, você precisa se organizar na teoria para poder responder com qualidade. Então, qual é a ideia, tá? O que seriam essas propriedades coligativas? Quando a gente tem um solvente, vou pegar aqui, tá? Um solvente. Então, o solvente mais famoso é a água, mas pode ser qualquer outro solvente. Quando eu tenho um solvente, ele possui uma propriedade. Então, algumas propriedades. Vamos supor que a gente está na praia, porque na praia os valores são tabelados, tá? Então, a gente tem esse solvente como algumas propriedades. Se eu for lá na praia e analisar o seu ponto de ebulição, se aqui for água pura, vai ter um valor de 100 graus Celsius. Se eu for congelar essa água pura aqui, eu vou ter uma temperatura de 0 graus Celsius. Isso é uma propriedade. Eu vou falar mais do ponto de ebulição e o ponto de congelamento, porque são assuntos que vocês conseguem analisar melhor no dia a dia, tá? Então eu tenho essas propriedades. Tem outras, tem pressão osmótica, tem pressão de vapor, mas o que eu vou analisar mais é o ponto de ebulição e o ponto de congelamento. Aí o que acontece? Se eu adicionar aqui, tá, nessa água, um soluto, uma substância que não tem facilidade de evaporar, a gente chama de soluto não volátil, tá? Como por exemplo, o que a gente tem em casa, sal, açúcar, né? São exemplos de substâncias que não evaporam com facilidade. Se eu adicionar aqui, eu peguei por exemplo açúcar, tá? Deixa eu colocar aqui. Então aqui. Tá? Se eu pegar e colocar açúcar e dissolver açúcar, lembra que quando a gente agita, a gente não faz dissolver mais, né? A gente só acelera a dissolução. Eu mudo o comportamento dessa minha solução agora. Eu mudo o comportamento. O ponto de ebulição, se eu ferver, não vai ser 100 graus Celsius. Se eu congelar, não vai ser 0 graus Celsius. É isso que a gente vai estudar, tá? Então, inicialmente, vou colocar aqui. Inicialmente, hoje, tá? Vocês terão que ter condições de falar o que acontece com essas propriedades, com esse ponto de ebulição, com esse ponto de congelamento. Pressão osmótica a gente vai ver a teoria, tá? Hoje vocês só vão saber responder o que acontece com essa pressão osmótica. E a pressão de vapor também, a gente vai ver a teoria mais pra frente. Hoje vocês vão ter condições de falar o que acontece. O que acontece de que maneira, Arlise? O que acontece ao adicionar um soluto não volátil, se vai aumentar ou diminuir a propriedade. Se vai aumentar ou diminuir o ponto de ebulição, se vai aumentar ou diminuir o ponto de congelamento. Aqui, gente, aparecem outros nomes. Congelamento, às vezes pode aparecer com o nome de solidificação ou fusão, tá? Pode aparecer esses três nomes. Pressão osmótica, o que vai acontecer com a pressão osmótica, se vai aumentar ou diminuir? Arlise, mas eu não sei o que é pressão osmótica. A gente vai ver a teoria. Por enquanto, vocês vão ter condições de responder o que acontece. E o que acontece com a pressão de vapor, que aqui também aparece com o nome de pressão máxima de vapor, se ela aumenta ou diminui. Essa é a finalidade da aula, tá? Eu fiz um roteiro detalhado para vocês, com exemplos, para que eu não preciso colocar
muita coisa, né, para vocês visualizarem aqui na luzinha, tá bom? Então, a ideia. Propriedades coligativas, então, é o efeito causado quando eu adiciono um soluto não volátil num solvente. Esse efeito pode ser no ponto de ebulição, aí a gente dá o nome da propriedade de ebulioscopia. Pode ser no ponto de congelamento, aí a gente dá o nome de crioscopia. Pode ser na pressão osmótica, aí a gente dá o nome de osmoscopia. E pode ser na pressão de vapor, que aqui tem um nome completamente diferente, que é tonoscopia. Cuidado com esses nomes, costumam aparecer em prova de faculdade particular, tá? Eles costumam cobrar isso de vocês. Como que a gente vai saber o que acontece quando eu adiciono um soluto não volátil? Então, vou pegar aqui assim, as canetinhas. Vocês vão guardar, eu escrevi tudo isso lá no roteiro, tá? Vocês vão guardar a palavra você, tá? Essa palavra você vai ajudar você a saber responder rápido o que acontece. Esse circunflexo aqui, ó, você vai começar com a última letra do você, porque tem esse circunflexo. Então, você vai fazer assim, ó. Você vai usar ele para pensar como se fosse uma seta, tá? Então, ó, faz uma retinha aqui. Essa seta tá subindo. O que significa isso? Que quando eu adiciono um soluto não volátil, o ponto de ebulição aumenta. Aí você começa a ir ao contrário. Se aqui foi para cima, aqui vai para baixo. Então, o ponto de congelamento diminui. Foi para baixo aqui? Aqui vai para cima. A pressão osmótica aumenta. Tá vendo que eu destaquei os nomes? O você, gente, sai daqui, ó, dos nomes. E o V, o último, é a pressão de vapor. Vai ao contrário. Subiu, desceu, subiu, desceu. Pressão de vapor diminui. Ah, mas como assim? Pressão, a ponto de ebulição aumenta, ponto de congelamento diminui, pressão osmótica aumenta, pressão de vapor diminui. Se você, lá na praia, tem o ponto de ebulição da água 100 graus Celsius, quando você adicionar um soluto não volátil, soluto que não tem facilidade de evaporar, na hora que você for ferver de novo, vai ser maior que 100. É isso, tá? Na hora que você for entrar em ebulição novamente, a temperatura será maior que 100. Vou congelar água pura. Qual a temperatura que a água congela? 0 graus Celsius. Se você adicionar um soluto não volátil, vai ser o quê? Menor que 0. Menos 1, menos 2, menos... Você não vai ter que saber calcular o valor. A gente até vai aprender, mas normalmente os vestibulares não pedem para você fazer o cálculo. Eles querem que vocês tenham essa noção. O que vai acontecer com a pressão osmótica? Ah, eles não sei o que a pressão é osmótica. Por enquanto, não importa, mas você sabe o que acontece com ela. A pressão osmótica vai aumentar. Então, se ele falar que uma pressão osmótica tem um valor de 1,5 atm, se você adicionar um soluto não volátil num solvente, vai ser maior que 1,5 atm. Essa é a ideia, tá, gente? Geral, que vocês precisam aprender a estudar. E a pressão de vapor? Ah, também não sei o que é, por enquanto. Mas você sabe o que acontece com ela. Quando você adiciona um soluto não volátil, ela diminui. Então, se ele fala assim, a pressão de vapor é de 20 milímetros de mercúrio. Pressão, né? Pressão é a unidade, ou atm, ou milímetros de mercúrio. Eu adicionei um soluto não volátil, vai ser o quê? Menor que 20 milímetros de mercúrio. Essa é a ideia. Depois a gente vai trabalhar aqui, tá? Por partes, a gente vai ver diagrama de fases, a gente vai trabalhar tudo isso em gráficos daqui a pouco, tá? Daqui a pouco não hoje, né? Na próxima aula nossa. Então, é assim que usa o você. O que mais que vocês precisam saber? Dependendo da quantidade de partículas dispersas que você coloca na água. Então, por exemplo, água ou qualquer outro solvente, tá? Aqui eu coloquei água e coloquei açúcar. Não me importa a massa que eu coloquei do açúcar, me importa a quantidade de partículas dispersas agora, depois que eu coloquei em água, essa quantidade tem que ser em mol. Então, muito cuidado. Se o exercício der massa, você tem que passar para mol. Quanto maior a quantidade de partículas dispersas, maior é o efeito. O que é isso? Quanto maior a quantidade de partículas dispersas, mais aumenta o ponto de ebulição.
mais diminui o ponto de congelamento, tá? Então aqui, por exemplo, se o Mar Morto tem uma elevada concentração de sais, mesmo em temperatura muito baixa, ele não congela. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de partículas dispersas em mol, mais abaixa o ponto de congelamento. Se abaixa mais, fica mais difícil de congelar, tá? A água congela 0. Se você coloca uma certa quantidade, ela congela menos 5. Quanto maior a quantidade que você coloca, menos 10, menos 15, mais abaixa, tá? Não se preocupe com calcular agora, porque a gente não vai fazer cálculo, só vai ter noção. A pressão osmótica mais aumenta, quanto maior a quantidade de partículas dispersas, e a pressão de vapor vai diminuir mais ainda, tá? Essa é a ideia. E como que a gente faz para ver essa quantidade de partículas dispersas? É isso que a gente vai ver agora, tá? Então eu vou apagar aqui, porque dependendo da substância, você tem que fazer uma análise sempre depois que coloque em água, tá? Então aqui, por exemplo, ó, no roteiro, eu coloquei alguns exemplos que o mesmo que eu vou colocar aqui, tá? Porque aí vocês podem acompanhar o roteiro, tá bom? Então, quais foram os exemplos que eu coloquei? Vou colocar aqui de cor, tá? Deixa eu ver. Nunca sei se fica melhor aqui ou lá, acho que fica melhor aqui, lá que parece que faz sombra, né? Então, vamos ver, ó. Eu coloquei a glicose, que é C6H12O6, sacarose, que é o açúcar comum, tá? C12H22O11. Eu coloquei sal de cozinha, NaCl. Eu coloquei CaOH2, que é uma base. E eu coloquei um outro composto, sulfato de alumínio, que é um outro sal, tá? Todos eles aqui são sólidos, mas poderia ser algum líquido, tá? No caso, sal e base é tudo sólido, tá? Quando são iônicos. O açúcar é sólido também, então qual é a ideia? Se eu colocar a mesma quantidade em mol, tá? Vamos supor, 1 mol daqui, 1 mol aqui, 1 mol aqui, 1 mol aqui, 1 mol aqui, ou 0,1 mol aqui, não importa. Se eu colocar a mesma quantidade em mol, na hora que eu coloco em água, é aí a ideia quando você analisa partículas dispersas. O que vai acontecer? Coloquei em água. Outra coisa, todos esses compostos dissolvem, tá? Todos eles dissolvem em água. A glicose e a sacarose, que são os açúcares de exemplo, elas vão dissolver, apenas dissolver, elas não formam ou separam em íons. C12H22O11. Para indicar que dissolveu, a gente escreve aquoso. Então, a quantidade que eu coloco aqui dissolve e fica com a mesma quantidade de partículas dispersas. Aqui, ó, são as partículas dispersas. Então, a cada 1 mol desse que eu coloco, eu tenho 1 mol de partículas dispersas. Se eu colocar 0,1, vou ter 0,1. Se eu colocar 0,5, vou ter 0,5. Vou ter a mesma quantidade. Agora, se eu colocar o sal de cozinha, não vai acontecer isso. Por quê? O sal de cozinha, ele vai dissolver e separar nos íons, porque ele é um composto iônico, né? Então, quando a gente tem um composto iônico, ele se separa nos íons, a gente dá o nome de dissociação, porque ele já tem íons, né? Só está separando. A cada um dele que eu coloco, eu vou ter um do Na+, e um do Cl-. A quantidade total de partículas dispersas aqui, vou colocar em outra cor, será 2 mols de partículas dispersas. Um desse mais um desse, se soma, tá? O que eu preciso, gente, é a quantidade de partículas dispersas. Então, analisando, comparando o sal de cozinha com o açúcar. Se eu colocar a mesma quantidade inicial em mol, o açúcar vai ter maior quantidade de partículas dispersas. Porque aqui eu vou ter 1 só e aqui eu vou ter 2. Isso significa que o ponto de ebulição, no caso do sal, será maior.
Se eu for pensar no ponto de congelamento, vai ser menor, vai diminuir mais ainda, tá? Então, você tem que saber o você para poder analisar aqui. Se eu colocar essa base, hidróxido de cálcio, a cada um dela que eu coloco, eu vou ter 1 do cálcio, aqui, mais 2 do OH-. Total de partículas dispersas, me interessa é aqui. Quanto ao todo, gente? 1 mais 2, 3. 3 mols. Essa aqui tem maior influência, a gente fala que tem um maior efeito coligativo do que do NaCl e do que da glicose ou sacarose. Se eu tiver com a mesma quantidade dissolvida inicialmente. O exercício vai te falar, tá? Pode ficar tranquilo. Então, no caso, esse aqui vai ter o maior efeito coligativo. Se eu pensar no ponto de ebulição, mais aumenta o ponto de ebulição. Se eu pensar no ponto de congelamento, mais diminui o ponto de congelamento. Gente, eu tô falando mais desses dois, porque esses dois vocês têm mais noção do dia a dia, mas em relação aos outros você vai, né? No você, o V, o E, ponto de ebulição, ponto de congelamento, pressão osmótica e pressão de vapor. Se ele perguntar, a ideia é a mesma, tá? E esse aqui, ó, o que vai acontecer? O sulfato de alumínio. A cada um dele que eu coloco, eu tenho 2 do alumínio. Olha eu aqui colocando 2 do alumínio. O alumínio tem carga 3+. Gente, o que interessa é o número da frente, tá? Que separou de 3 SO4. 3 SO4, 2-. Então, aqui eu vou ter 2 desse, mais 3 desse, total de 5 mols de partículas dispersas. Então, de todos esses, qual vai ter o maior efeito coligativo? Qual vai ter a maior temperatura de ebulição? O sulfato de alumínio. E a menor temperatura de ebulição? A glicose ou a sacarose, tá? Aí eu fiz no roteiro uma comparação. Às vezes, gente, fufu, né? Sabem fufu como é. A fufu, às vezes, o que ela faz? Ela coloca o ponto de ebulição de uma solução para que você tenha uma noção do que vai acontecer com as outras teoricamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o exercício fale assim para você. Ó, eu adicionei sacarose, tô falando da sacarose, tá? Eu adicionei sacarose e o ponto de ebulição aumentou para 105. Deixa eu fazer aqui, de 105 graus Celsius. Com a sacarose, tá? O exercício te fala isso. Aí ele fala assim, se eu adicionar a mesma quantidade em mol do sal de cozinha, teoricamente, para quanto vai aumentar a temperatura de ebulição? Então, ó, se você não colocar sacarose em água, o ponto de ebulição da água é 100. Ao adicionar a sacarose em água, o exercício falou que foi para 105. Conclusão, aumentou 5 graus Celsius, tá? Esse foi o aumento. Se você colocar o sal de cozinha, aqui eu tenho 1 mol de partículas dispersas. Aqui eu tenho quantos mols ao todo? 2. Não é o dobro? Então aqui iria aumentar o dobro. Se aumentou 5, porque 100 é 100 graus Celsius é 100 a sacarose. Com a sacarose foi para 105, então aumentou 5. Então aqui iria aumentar o dobro. O dobro é quanto? 10. Então aqui iria para 110. Tá? Como que costuma acontecer isso? Normalmente a Fufu, né, gosta disso. Ela te dá no exemplo aqui e pede para você, na alternativa teste, relacionar os outros pontos de ebulição ou achar quais seriam teoricamente. Então aqui seria para 110. Se eu for analisar esse em relação à sacarose, se a sacarose aumentou em 5, esse aqui não é 3 vezes? Porque aqui é 1 mol de partículas dispersas, aqui são 3, não é o triplo? 5 vezes 3 é quanto? 15. Então, aqui você iria para 115. Deixa eu colocar aqui de cor diferente, para vocês saberem que aqui, ó, em pretinho é o que eu estou analisando. Aqui vai para 115. E o último, 1 mol de partículas dispersas, aqui iria para 5. 5 vezes aqui. 5 vezes 5, 25. Então, 125 graus Celsius, tá? Mas isso a gente vai trabalhar nas outras aulas. Essa ideia de
de você pensar teoricamente nos valores, eu vou trabalhar também nas próximas aulas, mas já vai guardando essa ideia de proporção, tá? Proporção em relação ao que aumenta. Se aqui aumentou 5, aqui é o dobro, aumentou 10, aqui é o triplo, aumentou 15, e aqui é 5 vezes mais comparado com esse, que é 1. Então, 5 vezes 5, que é o que aumentou. Além disso, o que costuma aparecer aqui? Tomem cuidado quando o exercício falar de ácido, porque se o exercício falar de ácido, aqui a gente parte da ideia que a substância é solúvel, tá, gente? Então, você não pensa se vai dissolver ou não, porque ela dissolve. Mas o ácido, ele vai dissolver, mas tem também a propriedade de ter um ácido forte e um fraco. E o que eu quero aqui é a quantidade de partículas dispersas. Então, eu preciso saber dos íons. E um ácido, quanto mais forte ele for, mais íons ele fornece. Então, aqui costuma aparecer, por exemplo, cuidado quando aparecer ácido. Porque se aparecer um ácido clorídrico, normalmente aqui são 2 ácidos que aparecem, tá? O clorídrico, que é um ácido forte, e o acético, que é o ácido que tem no vinagre, que é um ácido fraco. Se você tiver comparando os dois com a mesma quantidade, o ácido clorídrico vai ter maior quantidade de partículas dispersas. Por quê? Porque ele é um ácido forte. O ácido acético, por ser um ácido fraco, ele vai dar menos íons. E quando eu analiso quantidade de partículas dispersas, eu analiso aqui, né? Em relação aos íons ou não que são formados. No caso ácido, em água vai ionizar, sempre. Mas se um ácido for fraco, ele vai ionizar pouco, vai me dar poucos íons. Se ele for mais forte, ele vai me dar mais íons, tá? Então essa quantidade também tem que tomar cuidado. Deixa eu colocar aqui a fórmula para vocês. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Então, gente, essa primeira aula é para fixar bem essa teoria, tá? Nosso tempo de aula é pequeno, né? Nessa próxima aula de vocês estão assistindo hoje. Então, por isso que eu não coloquei mais coisa. Semana que vem a gente vai ter um tempinho maior, aí eu coloco um pouquinho mais. Aí a gente vai aprender a analisar gráfico, vai aprender a olhar o diagrama de fases, que costuma aparecer aqui também, tá? Então, aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Ácido clorídrico, HCl. E o ácido acético, que é um ácido orgânico, tá? CH3COOH. Ambos, quando eu coloco em água, aqui... Gente, lá no roteiro eu coloquei a setinha, eu não coloquei água em cima, senão eu ia ter que ficar toda hora fixando ela. Então, eu só coloquei em água, tá? Subentende-se que tem água em cima da setinha. Aqui você vai ter H+ e Cl-, aquoso, aquoso. E aqui é esse H+ aqui que sai, né? Vocês já viram lá com estopa, os ácidos carboxílicos. Toda essa parte aqui que sobra, CH3COO, fica com menos. Se você olhar as equações, ficam parecendo, você pode olhar e falar, ai, Leise, mas a quantidade é a mesma, né? Aqui são 2, aqui são 2, mas o fato do ácido acético ser um ácido fraco, a quantidade que ioniza não é tudo que você coloca. Eu não vou ter essa quantidade de 2. Vamos supor que o ácido clorídrico fosse 100% ionizado. 100% de ionização. Então, 1 mol aqui, eu vou ter 1 mol aqui e 1 mol aqui. Então, eu vou ter um total de 2 mols de partículas dispersas. Legal. O ácido acético é fraco. A quantidade que ioniza dele é em torno de 5 a 6%. Então, se eu coloco 1 mol, 5 a 6% desse valor que vai me dar de partículas dispersas. Então, a quantidade vai ser menor. Não vai chegar a 2 nunca, tá? Chegaria a 2 mols se ele fosse um ácido forte, tá? Quando considera um ácido forte, a gente considera com 100% de ionização, tá? Mas vocês não precisam saber os valores para fazer o cálculo, gente. Vocês precisam saber a teoria, tá? Então, portanto, um ácido forte, se tiver a mesma quantidade em mol inicial dissolvida comparada com um ácido fraco, o ácido forte vai ter maior quantidade de partículas dispersas, então vai ter maior efeito coligativo. Mais aumenta o ponto de ebulição, mais diminui o ponto de congelamento em relação às outras também. Tá certo? E só para finalizar,
a respeito, né, de coisas do dia a dia. Quando eles colocam, em países frios, né, começa a nevar muito, eles colocam sal no gelo, é porque o sal diminui o ponto de fusão, ponto de congelamento, né, pode-se fusão, congelamento, da água, do gelo, tá? Então isso ajuda ele a derreter. Além do cloreto de sódio, do sal de cozinha, que ajuda a diminuir o ponto de fusão, às vezes eles colocam areia para ajudar o pneu a não derrapar, né? E também uma substância chamada de cloreto de cálcio, que é uma substância que quando dissolve em água libera calor. E essa substância, ao liberar calor, quando você coloca lá na neve, o sal de cozinha, o NaCl, está ajudando a derreter. Na hora que você coloca esse cloreto de cálcio, ele vai se dissolvendo nessa água que vai derretendo o gelo e vai liberando calor. E essa liberação de calor ajuda o gelo a derreter mais rápido, tá? Então, às vezes aparecem exercícios. O sal de cozinha NaCl diminui o ponto de fusão ou o ponto de congelamento. O cloreto de cálcio, ele ao dissolver, ele libera calor. Essa liberação de calor faz o gelo derreter mais rápido. Quanto mais calor você colocar perto do gelo, mais ele derrete, né? E areia para ajudar o pneu a não derrapar. Tá certo, gente? Então, um beijo. Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, aí vocês me chamam. Tá certo?